Este é mais um programa do Grupo 45 Minutos. Desde 2014, um podcast feito no Nordeste para o Nordeste. Estamos disponíveis em todas as plataformas. Assine o nosso feed no Spotify, no Podcasts da Apple, no Google Podcasts e no Deezer. Para nos seguir nas redes sociais, @podcast45, no Twitter e no Instagram. E se quiser debater os assuntos do programa com a gente no WhatsApp, é só entrar no grupo do Clube 45, apoia.se/podcast45. Muito obrigado pela escolha e pela confiança. A era Claudinei no Santa Cruz durou apenas 6 jogos. 1 pela Copa do Brasil, 5 pela Série C. Mas a crise que consome o Santa Cruz fez ruir muito rápido mais um trabalho. Claro que Claudinei também tem sua responsabilidade direta por esse início de brasileiro muito abaixo da expectativa do Santa Cruz. Nesse programa, como vocês já estão vendo na tela, a gente vai fechar essa era Claudinei e também abrir as portas para o que pode vir. Quem são os treinadores que podem assumir o Santa Cruz daqui para frente? Mas eu diria que nesse momento, mais até do que encontrar um salvador da pátria em pele de treinador, eu diria que nesse momento o fundamental é entender como o Santa Cruz chegou até aqui e o quanto a situação se agravou. Desde a reta final do Pernambucano, o Santa chegou ali nas semifinais, passou por uma reformulação completa, a gente fez vídeos dessa reformulação. Essa reformulação, Arthur, acendeu uma esperança. A gente foi vendo jogadores chegando, a expectativa de dias melhores. Consideramos o Santa Cruz um time que lutaria pelo G8. E as 5 primeiras rodadas da Série C foram um tapa na cara da realidade muito duro. E não me parece ter sido só sobre Claudinei. A gente tem visto jogadores que já não jogam nada há muito tempo, como o Regis, mostrando o porquê se tornaram um alvo para uma prateleira que o Santa Cruz está hoje. Mas tudo parece muito fora do lugar, né, Arthur? Desde todo o imbróglio da SAF, que a gente já fez programas, que a gente já tenta atualizar da forma que consegue, até o resultado dentro de campo. Tudo muito fora do lugar. E eu queria que você situasse que Santa Cruz é esse? Pós-Claudinei e agora esperando um treinador, e eu sinto muita resiliência até na torcida, que parece já meio que ter deixado de lado um foco de ter algo mais nessa Série C do que a permanência. Não sei se já é cedo demais para isso, eu prefiro que você traga a sua visão de que Santa Cruz é esse que Claudinei deixa e que o próximo treinador vai encontrar, né, quando for contratado e quando chegar ao Recife. Fala Fred, fala Cássio, todo mundo que está na audiência aí, já peço também para deixar o like, se inscrever, deixar os comentários, né? A gente sempre olha depois ali os comentários, tenta interagir na medida do possível e já convoco aí a torcida do Santa para deixar também sua opinião sobre Claudinei e sobre quem contrataria, né, para essa sequência de temporada do Santa. Fred, falando primeiro sobre o trabalho de Claudinei, e eu vou deixar para falar dos outros fatores no final, porque eu acho que vai fazer sentido aqui dentro da ótica de análise. Claudinei é um técnico que desde quando ele chegou, ele veio sob forte rejeição da torcida. Eu acho que uma rejeição exagerada, mesmo sendo um cara que que desde o momento que Claudinei foi anunciado, tinha uma grande reticência em relação ao seu trabalho, mas eu digo que de forma exagerada porque eu não via Claudinei como muito diferente dos técnicos que o Santa vinha avaliando naquele momento, vinha especulando. E eu senti que na torcida se teve muito um sentimento de que, putz, tinha treinador A, B, C, que é muito superior a Claudinei e acabaram escolhendo Claudinei. Eu acho que muito pelo momento recente de Claudinei, que é um momento, verdade seja dita, tenebroso. Claudinei, se você pega, eu não vou lembrar aqui de cabeça essa estatística, né? Peço perdão se eu falhar, mas é algo em torno dos últimos 26 jogos dele como técnico, ele venceu 2.
É uma estatística nesse nível, assim. Então, realmente, um técnico que chega dessa forma, é óbvio que a recepção não vai ser positiva. Mas já naquele momento eu fiz uma avaliação que eu achava Claudinei um técnico, sei lá, ok, no máximo ok, para o Santa Cruz contratar, mas que sempre tive a sensação de que Claudinei era um cara que você precisa estar muito de olho, porque ele não tem a característica dele conseguir reverter um momento ruim do trabalho. Ele é aquele técnico que normalmente até consegue encaixar a equipe relativamente rápido, consegue dar alguma segurança, principalmente na questão defensiva, mas que quando as coisas começam a dar errado e você precisa mudar a forma de jogar, você precisa realmente se reinventar, ele não consegue dar esse próximo passo. E eu falo próximo passo porque para mim isso é o que diferencia um técnico, vamos chamar de regular mediano, para um técnico realmente de uma prateleira acima. É você não só conseguir organizar o time, porque isso você vai ter muitos treinadores que conseguem, mas você conseguir reabilitar um trabalho que entrou numa crise. E a gente tem vários exemplos disso na carreira de Claudinei. O próprio Sport, que Claudinei assumiu pela primeira vez, foi uma equipe que ele conseguiu encaixar, mas que depois, e vocês vão saber melhor do que eu, né? Depois que ele começa a ter que entrar ali com alguns jogadores que tinham aquela pompa, que fica marcado pela questão de Michel Bastos, reorganiza ali a equipe do Sport, perde a mão, não consegue mais voltar ao trabalho. Claudinei, ano passado, vai para o Paysandu, assume um Paysandu afundado na zona de rebaixamento como lanterna, e o Paysandu de Claudinei no começo consegue reagir, chega a sair da zona, mas quando volta ao momento de crise e aquela primeira mudança de Claudinei não surte mais efeito, ele não consegue mais retomar o trabalho. Então é uma tônica de Claudinei isso, e eu trago isso aqui porque, para mim, isso é o que me levou, por exemplo, a desde a derrota contra o Amazonas já defender a saída de Claudinei. Eu não achava que Claudinei deveria ter ido nem para Campinas, na minha opinião. Porque eu percebi o Santa Cruz, que enfrentou o Confiança, e sobretudo o Santa Cruz, que enfrentou o Amazonas, como uma equipe que claramente Claudinei já tinha perdido a mão. Claudinei claramente não tinha mais um trabalho ali sendo desenvolvido que ia conseguir reabilitar o Santa. O Santa Cruz que enfrentou o Amazonas foi uma equipe assim que deu basicamente uma finalização a gol no jogo inteiro, que foi uma finalização de Vitinho no segundo tempo. Por mais que o Amazonas não tenha sido uma equipe que levou tanto perigo por uma questão de estratégia do Amazonas, mas o Santa foi muito pobre. O Santa é o pior ataque da Série C. Tem 2 gols marcados em 5 partidas. Contra o Guarani, o Santa Cruz, assim, o primeiro tempo foram 8 finalizações do Guarani, 0 do Santa. No segundo tempo, o Santa chega com uma finalização ali, num lance que o Guarani entrega a bola para o Santa Cruz, numa saída de bola errada de Kaique França, colocando o William Farias na fogueira. Fora isso, em jogada trabalhada, o Santa Cruz tem 0. O Santa Cruz teve o primeiro escanteio na partida na reta final do jogo. Passou 90 minutos, o Santa Cruz não teve um escanteio, porque o Santa Cruz simplesmente não coloca o goleiro para trabalhar, para ter que colocar uma bola para fora, para ter que espalmar. Então, assim, muito pobre o futebol que o Santa Cruz vinha apresentando e, de fato, não tinha para onde correr. Tinha que ser feita uma mudança de comando e isso estava muito claro. Eu até trouxe no meu tweet ali, num tweet, né, pós-jogo, de que eu não sabia exatamente qual era a solução do Santa Cruz para se reabilitar na competição, a solução completa, porque a gente vai entrar um pouco mais de detalhe, o problema do Santa Cruz está longe de ser apenas Claudinei Oliveira. Tem outras camadas, que é até o que você trouxe na pergunta. Mas eu tenho certeza que o caminho não passava pela manutenção de Claudinei no comando. E aí, já fazendo esse gancho, vale dizer que tirar Claudinei é o primeiro passo que o Santa Cruz precisa dar para se reabilitar na temporada, para se reabilitar na Série C. Mas não pense que é o único passo necessário. Até porque esse primeiro passo ele já gera um segundo passo, que é você acertar na contratação, na reposição. Não adianta nada tirar Claudinei para trazer um técnico que seja do mesmo nível pior. A gente falou muito aqui durante a temporada o quanto Marcelo Cabo era um problema no Santa Cruz, o Santa Cruz tirou ele, trouxe Claudinei, e a gente não viu nenhuma evolução. Na verdade, talvez o Santa Cruz que a gente viu contra Guarani e contra Amazonas seja até pior do que o Santa Cruz que a gente vê com o Marcelo Cabo, embora a gente tenha que pesar aqui também o nível de enfrentamento, né? São adversários, obviamente, de um nível maior do que no Pernambucano. Mas esse é um primeiro passo. Um segundo passo que o Santa Cruz precisa é resolver o seu problema financeiro, que eu não sei como, mas pelo menos entrar numa situação minimamente controlada em relação aos atrasos que tem com o elenco, porque isso influi completamente no que é um enorme problema que o Santa Cruz tem hoje, que é o vestiário. O Santa Cruz, na semana passada, teve 2 titulares pedindo para sair da equipe. E a análise que a gente precisa fazer não é a análise mais... Exatamente, exatamente. E assim, Cássio, eu vejo que muitos torcedores, e é natural, aqui não é um julgamento da torcida em si, ficam na análise mais superficial, que é analisar tecnicamente se esse jogador vai fazer falta ou não.
Mas eu digo que é a análise mais superficial, porque assim, se você for fazer essa análise, de fato, Israel estava muito mal, Wagner Balotelli não está jogando nem perto do que ele jogou no ano passado, então você pode fazer essa análise e dizer que não são caras que vão fazer muita falta. Não é aqui uma grande perda, embora o Santa Cruz tenha ficado agora sem lateral direito reserva, e teve que, no jogo seguinte, por ironia do destino, o Thiago Enes tinha sentido e no segundo tempo teve que jogar com Renato de lateral direito, que é basicamente uma improvisação. Por mais que Renato tenha começado a carreira como lateral direito, mas devia fazer bem uns 10 anos que Renato não atuava como lateral direito e, enfim, realmente o Santa Cruz teve que recorrer a isso por não ter esse jogador no elenco. Mas essa análise superficial realmente não é um grande problema, você ter perdido Israel e Wagner Balotelli. O problema é o que isso significa, porque você já tem toda a informação, tudo que a gente já sabe relacionado a atrasos de salários significativos, que não é um atraso assim, 10 dias de atraso. A gente está falando que o Santa Cruz não tem fechado as últimas 3 folhas. Pagou pela metade as últimas 3 folhas. São 3 meses de atraso salarial. Isso afeta um vestiário, todo mundo sabe. Mas um vestiário que você tem 2 caras que são titulares absolutos, que foram titulares em todos os jogos da Série C pedindo para sair, a pergunta que o torcedor tem que ter é por que esses caras estão querendo sair? O que é que será que está acontecendo lá dentro que está todo mundo querendo sair? Porque saíram eles dois, mas fora de campo saiu também Fábio Cortez e saiu também Pedro Henrique. Mais uma vez, aqui não é uma análise que Fábio Cortez ou Pedro Henrique é uma grande perda para o Santa Cruz. Eu não estou entrando nesse mérito. Mas quando você tem tanta gente pedindo para sair do clube, alguma coisa está errada, alguma coisa não está funcionando. Então, isso tudo é o que precisa ser resolvido para o Santa Cruz conseguir ter sucesso, mas obviamente que o primeiro passo era a troca de comando, porque eu vi muita gente já falando também sobre isso, Fred, no Twitter, de que não dá para a gente analisar isso, o problema do Santa Cruz é dinheiro, como é que vai contratar o novo técnico, eu não vou perder tempo analisando isso, mas eu não vou também tratar que os jogadores e o técnico é café com leite. Por causa disso, eu vou olhar para o que está dentro de campo, ignorar completamente as respostas técnicas que a gente está vendo dentro de campo e esquecer todos os problemas que a gente está vendo acontecer ali. A análise ela tem que ser feita das duas formas. Na verdade, a resolução ela precisa ver dos dois caminhos. E a preocupação maior, e aí já finalizando essa minha abertura, é porque é um filme repetido. O torcedor do Santa Cruz, que é atento, ele percebe os sinais muito parecidos ao ano de 2021. A diferença para o ano de 2021 é porque ali realmente o Santa Cruz tinha um elenco que, eu estava até falando aqui quando a gente estava em off, basicamente inapto. Assim, era um elenco que você olhava e o nível de jogadores que tinha era uma aberração completa. Se você olhar hoje a escalação que o Santa Cruz teve na 5ª rodada ali da Série C e você comparar com a escalação de agora, você talvez não tenha nenhum jogador que você olhe e diz, não, queria esse cara para estar jogando agora. Basicamente nenhum. Então, realmente, essa é uma diferença. Mas do aspecto de vestiário, fora de campo, de condução de trabalho, de gestão de futebol, as semelhanças são muito grandes. Inclusive, alguns detalhes assim que parecem ironia do destino. O Santa Cruz começou o Pernambucano naquele ano muito mal. O Santa Cruz tem uma pausa grande para começar a Série C, tem uma troca de comando com o Bolívar, tem uma série de contratações que o torcedor pode não lembrar, mas eu lembro muito bem que quando chegaram, vieram sob uma avaliação muito positiva da torcida. Sim. O Santa Cruz, naquele momento ali em 2021, traz, por exemplo, o Alex Pernambucano, Rondinelli, Lucas Batatinha, jogadores que quando chegaram, a torcida avaliou positivamente. E eu lembro disso porque eu fui contrário à contratação de Wallace e Rondinelli, e muita gente disse, como assim, você não quer trazer um jogador como esse, você está querendo, na época era o auge ali do Flamengo, né? Você está querendo Gabigol e Arrascaeta, não faz sentido e tal. Eu me lembro muito bem disso. E é um movimento parecido com o que a gente viu esse ano. O Santa teve um começo de ano muito ruim, teve as contratações, como você falou, que gerou uma comoção na torcida de que não, agora reformulou tudo, é outro campeonato, e aí bastou começar a competição que a ficha caiu, né? Então eu acho que há também uma supervalorização muito grande desse elenco do Santa Cruz. Teve contratações que aumentaram o nível? Sim, eu acho que o Ronald, o próprio Everaldo, embora não tenha jogado muito ainda, em termos de tempo até, e de futebol também, eu acho que é um jogador que vai conseguir agregar bem mais do que os pontos que o Santa Cruz tinha. Mas, assim, tem muitos problemas também. Os volantes que foram contratados, assim, são tenebrosos. São piores do que o que estavam aí. Favela, hoje, que é um jogador super perseguido pela torcida, com justiça porque fez atuações ruins, ainda é o nosso melhor volante. O Santa Cruz não resolveu esse problema. Trouxe Regis, que, assim, com perdão da palavra, mas é um ex-jogador. Regis é um jogador que o treinador foi para a coletiva e disse que ele não pode cobrar bola parada porque ele não tem físico para isso. Ele não aguenta cobrar bola parada. Como é que um jogador desse vai ajudar o Santa Cruz? Se escorou muito na questão de que é um jogo por semana e tem um elenco recheado de jogadores, não é acima de 30, é acima de 35. O Santa Cruz, em determinado momento na escalação ali contra o Amazonas, tinha
William Alves acima de 35, tinha Fabinho acima de 35, tinha Thiago Marques acima de 35, e o mesmo que tem que são mais jovens, é tudo 33, 34, 32. Ronald, que é o mais novo, tem 29, sabe? É um time muito envelhecido, que não consegue ter dinâmica, que não consegue funcionar, e eu falo isso porque o acerto da saída de Claudinei é claro, precisa acertar na reposição, mas eu tenho receio, Fred e Cássio, que não seja o suficiente. Que mesmo assim o Santa Cruz tem uma série de problemas e que o novo treinador venha e que não consiga ser o suficiente para resolver. Eu acho que o Santa Cruz tem elenco para pelo menos não cair no campeonato que cai em 2 de 20. Eu acho que sim. Mas o problema também que envolve ali o vestiário, a gestão do futebol, me preocupa muito. E isso é muito importante de ser analisado, porque tem que pesar muito isso na hora de escolher o próximo comandante. Arthur, na minha visão desse momento que o Santa Cruz mergulhou, porque parece ter sido realmente um mergulho. O pouco que se tinha, o pouco que o estadual tinha deixado, se perdeu. Porque eu assisti Santa Cruz e Guarani, assisti o segundo tempo, estava assistindo o jogo do Náutico, né? Os jogos foram encaixados, e assisti o segundo tempo de Santa Cruz e Guarani. E como você mesmo já relatou, inclusive com números, é um absoluto deserto. Né? Você não tem uma construção de jogada. Você não tem uma tentativa de chegar pelo básico. Por que você não tem uma construção de jogada que você não consiga envolver o adversário fora de casa, o Guarani? Ok. Mas que você não consiga trabalhar 3, 4 toques para alguém cruzar uma bola na área, assusta, porque é um estágio abaixo do que a gente viu do Santa Cruz nos seus melhores momentos no estadual, que também foram recortes. A gente teve Santa Cruz em recortes horrorosos e partidas que o Santa demonstrou que algo poderia sair dali e acabou que não saiu nada e passou por essa reformulação. A sensação que eu tenho nessa semana, com todas as saídas que antecederam a saída de Claudinei, é de que realmente o Santa Cruz voltou casas. Porque não é que Israel e Balotelli eram 2 titulares que deixaram o clube. Eu acho que eles eram um pouquinho mais do que isso. Eles eram titulares que não estavam titulares. Eles não são titulares de uma fotografia nesse momento. Porque, convenhamos, Fabinho não pode ser um titular. Não pode ser considerado um titular. Jogou os 90 minutos. Isso. Não é um cara que você vai chegar, um novo treinador, e vai dizer, não, esse cara aqui é um titular. Israel e Balotelli, eles já têm entrega suficiente para serem titulares, para serem bases, não só tecnicamente, mas por entrega, por estarem no clube, por já virem trazendo um pouco de entendimento de como esse Santa Cruz funciona nesse momento do ano. E para mim foi quase que não sei se você vai conseguir completar com informação, com bastidor, mas eu percebi ali meio que um racha do Santa Cruz do Pernambucano com o Santa Cruz de Alex Brasil, com o Santa Cruz que veio depois. É como se os referenciais que existiam do primeiro Santa Cruz do ano tenham olhado para isso aí e tenham dito, ó, daqui eu não quero participar. Disso daqui eu não quero fazer parte. Eu já vinha no sacrifício para fazer parte de algo que eu me sentia pertencente. Talvez tenha acontecido alguma cisão interna. Eu vi algo relativo a pagamentos, né? Que quem chegou estava recebendo já tudo, mas quem vinha do passado, quem vinha do início do ano vem trazendo dívidas. Não sei se tem algo nesse sentido. Mas me pareceu uma sinalização maior de uma ruptura do Santa Cruz, do estadual, para esse Santa Cruz que vai seguir na Série C, até porque tá de mãos atadas até o dia 20 É a e poucos de 15ª julho. rodada, Fred. Eu 15ª acho que rodada, só que na no caso da Série 15ª. C é tudo, É, né? é isso. No caso da E aí, Série Fred, B é segundo turno, tá? Na Série A segundo turno, mas no caso da Série C É que é eles tudo. fizeram um pouco do cálculo junto das últimas rodadas e que a segunda fase tem 6 jogos, não é uma segunda fase curta. É basicamente uma janela para a Pra segunda segunda fase. fase. eu acho que nem fizeram esse cálculo, viu, Eu Cássio? também Não, acho que não, largaram, eu também acho que Eu largaram. acho que simplesmente a data é a decidiram mesma, de última hora e não se data é a tocaram. mesma. É. Decidiram de última hora juntar a Eu janela também sou e por aí. padronizaram uma coisa que não dava para padronizar. Mas até falando sobre isso, Fred, rapidinho, assim, as informações que a gente tem, e não precisa você ser vou chamar aqui um insider,
ou você ter grandes informações para você imaginar o básico. Você tem um elenco que o Santa Cruz já não conseguia pagar desde o começo do ano. O Santa Cruz tem problemas de atraso salarial desde janeiro. Não é que o Santa Cruz começou a atrasar agora, é desde janeiro que o Santa Cruz tem problema para pagar sua folha. Aí você tem um elenco que basicamente ficou quase todo. O Santa Cruz teve de saídas ali, 2, 3 saídas, né, entre o Pernambucano e a Série C. E aí você já não está conseguindo pagar, traz mais 15 jogadores. Qual é a mensagem que você passa para esse elenco? O elenco vai olhar e dizer que, meu amigo, você não está conseguindo me pagar, você traz mais 15. Essa conta não fecha. E a gente já falou aqui várias vezes, o Santa Cruz tinha uma folha de 1,2 milhão e agora essa folha deve estar beirando os 2 milhões. Então, obviamente que isso pesa na questão do jogador ali, da sensação dele de como é que vão me pagar? Quando é que eu vou ser pago? Como é que eu vou confiar que realmente eu vou receber se os caras estão contratando aí e não estão resolvendo o problema lá de trás? Eu acredito que a cisão ela é meio até que lógica, porque os caras que estão chegando agora vão ter o quê? Um mês de atraso, sabe? Ou vão estar agora para vencer um mês de atraso, receberam metade do primeiro mês. É muito diferente do que alguém que está 3 meses sem receber seu salário direito. Isso pesa. E para além disso, Fred, a informação que chega, e a gente também conhece o profissional, conhece o perfil, Alex Brasil, ele é um perfil, e ele não esconde disso, de um executivo mais enérgico. Sim. Ele é um executivo de, sabe, cobrar pesado, né, de não aceitar levar desaforo para casa, esse é o perfil dele, e aí você sabe como funciona vestiário de futebol. Sim. Independente se isso é certo ou não, existe todo um melindre ali muitas vezes, ainda mais se você está numa situação que você não está pagando salário, que você já tem jogadores que podem olhar para ele de uma forma diferente, porque é o cara que trouxe 15 e talvez esteja esquecendo de valorizar quem está aqui para pagar os salários, algo assim, e aí chega ele para cobrar pesado o jogador, isso pesa. E o torcedor que está ouvindo isso, ele pode estar dizendo, não, mas tem que cobrar mesmo, os caras não estão jogando bem. Veja, a discussão não é essa. A discussão é que independente se isso é certo ou não, isso reverbera no elenco e pode gerar um problema gigantesco. Porque é aquela, o elenco começa a ficar assim, você tem um jogador que fala com o outro e tal, e quando vê, a gente viu em 2021, e até falando das semelhanças que eu falei, o vestiário do medo, né? O vestiário do caos foi uma matéria que Daniel Gomes trouxe lá no final, mostrando o caos realmente que era aquele vestiário do Santa Cruz. O quanto talvez alguns jogadores ali, porque o Santa Cruz teve jogadores ali que depois até renderam, sabe? Que subiram na carreira. Às vezes é o vestiário ali que não permite. O Santa teve um lateral direito, Lucas Rodrigues, por exemplo, que depois foi para a Ferroviária, tá até hoje, jogou Série B, um cara com uma carreira melhor ali, que você olhava naquele momento e parecia um jogador que não tinha condições para nada, mas o vestiário contamina, tira a tranquilidade do jogador, isso pesa muito. Então é isso que a gente está falando, independente do certo ou errado, é analisar o que está acontecendo. E eu acho que o Santa Cruz tem que pensar muito bem nisso, como eu falei, porque se você já tem um vestiário assim, determinados perfis de comandante pode só ser colocar gasolina na fogueira, querer apagar o fogo com mais gasolina e pegar uma coisa que já está complicada e se tornar insustentável. Esse é um cuidado que o Santa Cruz precisa ter. Arthur, a gente vai começar a trabalhar com alguns nomes que surgiram aqui no programa, tá? Mas eu queria uma última pergunta. Lá no fundo, no fio de esperança, você ainda acredita que... Porque matematicamente é óbvio que sim, né? 3 pontos separam o Santa do G8. E a gente já viu vários e vários casos de equipes que estavam brigando ali contra o rebaixamento no modelo que caíam 4, né? Não no modelo que caíam 2. E de repente, na reta final, conseguiram ali a 8ª, 7ª vaga, inclusive acabou subindo. É o caso do Vitória. O Vitória fez uma Série C para ser rebaixado e acabou subindo e está na Série A desde então, no mesmo movimento de acesso. Com o que se tem com a frustração de alguns reforços, né? Porque a gente já tem claramente uma frustração de reforços ali desse Santa Cruz. Os volantes, Regis, claramente uma frustração. Você realmente, assim, mesmo no seu lado mais torcedor, acha que a missão do próximo treinador é estabilizar e permanecer num campeonato que só cai em 2? Ou você acha que essa corda pode ser esticada, já que não podem vir reforços, essa corda aí pode ser esticada, definir um 11 que funcione, né, sem ter muito banco para substituindo e que dá para se igualar ali aos times do meio da tabela e pelo menos brigar por uma vaga nesse G8 e aí depois se passar é outro campeonato, até porque a janela abre e se tiver investimento pode dar uma nova mudança nesse elenco.
Fred, a minha sensação, e aqui falando da minha avaliação, juntando com o que eu vejo da torcida. Hoje, o objetivo do Santa Cruz é somar, e eu criei uma conta lá dos 18 pontos, assim, para ter uma margem de segurança, é somar os 18 pontos que garantem o Santa Cruz na Série C do ano que vem. Óbvio, isso quer dizer, então, que o Santa Cruz é impossível que ele dispute algo a mais no campeonato. Não. Se o Santa Cruz começar a se encontrar na competição, e o regulamento da Série C, a gente já falou aqui várias vezes, como é o regulamento mais acessível, que permite que você reaja, que você... Se o Santa vence 2 partidas seguidas, ninguém vai convencer mais o torcedor que ele não está brigando pelo acesso. Só que hoje, não tem como você olhar todo esse cenário do Santa Cruz, o trabalho dentro e fora de campo, e ter essa perspectiva. Então, para mim está claro, e eu acho que internamente deveria estar também, que o primeiro objetivo agora do Santa Cruz é permanência. O Santa Cruz virou o que a gente fala ali das equipes que entram na Série A, que o primeiro objetivo é permanecer, pronto. Hoje, essa é a situação do Santa Cruz. Primeiro objetivo, permanecer. Se as coisas se resolverem, obviamente que a equipe pode alçar voos maiores e pode conseguir uma classificação e depois o acesso. Não é impossível, porque na Série C, ainda mais essa Série C, você não está vendo nenhuma equipe assim muito superior às demais. O próprio Amazonas, que é o líder da competição aí com 4 vitórias seguidas e um empate, a gente viu esse Amazonas no Arruda. Não é uma equipe super superior aos adversários. É uma equipe que sabe o que faz dentro de campo, tem seu objetivo, tem sua forma de jogo, mas não tem um grande elenco, sabe? Eu estava falando até com alguns torcedores quando a gente estava saindo do Brinco de Ouro, eles dizendo, pô, o problema é que o Guarani também é muito fraco e tal. Eu disse, É muito fraco também, viu? Pelo amor de Deus. Eu fiquei estarrecido com o jogo, na verdade. Aqui eu só comentei o Santa Cruz. Mas assim, o 0-0 era mais justo do que o 1-0 pro Guarani. E eu disse para eles, não espere que você vai ver um grande time na Série C, você não vai ver. Só que o problema é que o Santa Cruz está pegando os times de nível de Série C e não está conseguindo vencer, porque não tem nenhum jogo que você acha que o Santa Cruz esteve perto de vencer, que perdeu por um acaso, não, teve aquela bola na trave e tal. O Santa está perdendo porque está sendo pior. Agora, o elenco do Guarani, ele é melhor do que o Santa Cruz, consideravelmente. Sim. Ali o trabalho do treinador está muito travado, porque você tem jogadores ali na frente do Guarani muito mais testados, muito mais comprovados em idade, em desempenho recente, mas a nulidade ofensiva foi muito próxima da do Santa Cruz, né? Teve muito mais a bola, obviamente, muito mais o volume desse básico. Mas errou muito também. O Guarani teve aquele básico que eu falei que o Santa não teve, né? O básico, que é toca 3 bolas e cruza na área, né? Aí arruma o escanteio, arruma falta ali, um aqui, e aí você vai criando situações de gol e acaba fazendo gol, né? Agora, assim, só para entrando pegando o gancho para entrar rapidamente, ainda até que tá falando do jogo, e até sobre a saída de Claudio, a gente vai olhar para frente, mas não dá para ter uma atuação daquela e na coletiva não dá. Chegar... Veja, eu lembrei daquele treinador do Náutico, foi Alan Al, que falou aqui naquela estreia contra o Itabaiana. Foi demitido hoje, viu? Tá? Entrou já na nossa... Não, foi Marquinhos Santos. Foi Marquinhos Santos. Alan Al já tá aqui no painel. Londrina, né? Foi demitido e já trabalhou com o Alex Brasil. Perdeu o título invicto do Paraná e dali pra frente realmente deu uma desandada. Curiosamente na Série C, foi na estreia do Náutico. Aí o Náutico perde do Itabaiana, né? E o treinador fala que nos últimos 20 anos, como se o Náutico tivesse 20 anos assim, que dificilmente o Náutico tem boas largadas, assim, é uma coisa completamente assim, nonsense. E para mim foi no mesmo nível o que Claudinei falou sobre as boas coisas que o Santa fez nessa partida. Assim, a partida do Santa foi muito fraca. Em nenhum momento pareceu que sairia até como o Fred falou, o 0-0 até caberia. Mas a essa altura, veja, o Santa... Era o teto, né, Cássio? O 0-0 era o teto do Santa Cruz. E não dá pra jogar pelo 0-0. Veja, pode ser uma grande coincidência, mas as 3 derrotas seguidas são por 1-0. Assim, contra o Confiança, o gol foi aos 9 minutos do começo. O Santa vai ter uma chance assim boa lá na reta final, uma cabeçada, uma cobrança de escanteio. Não sei se foi de Favela, uma cabeçada na reta final da partida. Contra o Amazonas, muito pouco. E o gol do Amazonas é um gol que a impressão que passa que o Santa não faria nunca. Um cara dominar de costas, girar sobre o marcador. E contra o Guarani, ainda que o Guarani tenha tido poucas chances, mas na reta final já tinha acertado a trave na cobrança de falta. Toda a bola, o jogo todo era do lado direito da transmissão, era sempre ali com o Guarani atacando. Não criou grandes oportunidades, mas tipo... Era o único time interessado em fazer alguma coisa. Até se você pegar nessas 3 partidas, que o Santa passou em branco e isso levou o Santa a ter o pior ataque da competição. Assim,
O que o Santa jogou talvez fosse pra fazer, sei lá, um gol. Primeiro, jogou pra ter 0. Jogou pra ter o que tem. Mas, tipo, é como você me falou, Arthur. A bola não tá batendo na trave, não tá triscando a trave, o goleiro não tá operando milagre, não tá tendo volume de finalizações e tá pecando na finalização. Não tem nada disso. Assim, é um deserto que, nesse momento, a posição do Santa, ela é, que inclusive até... 14º, mas isso, nesse mas momento que a gente tá rodada não gravando, tinha acabado ainda. teriam 3 jogos ainda. Ela me parece muito maior do que o que o Santa Cruz fez Muito até maior. agora. E no fim das contas, é a partir daquele resultado arrancado ali contra o Itabaiana na estreia, Sim. naquele jogo de chuva, assim. A campanha do Santa tá Ancorada naquilo. ancorada naquilo. São 3 derrotas Que é o único consecutivas. time, né? que é o único Santa e time que não Botafogo. venceu ainda na competição. O Itabaiana é o lanterna, o único que ainda não venceu na competição. Então, assim, vai pesando, né? Vai O tudo, Santa vai Cruz só tudo tem conseguido somando. Né? ir bem nesse jogo, Veja só tem que conseguido pontuar nesse jogo. Sobre Claudinei, acho que foi o Last Dance, assim, não sei se Não, o Não trabalho é- foi não, muito ruim. não, Mas não, eu não. acho também que, assim, não. a condição dada, o cenário, ele não se adaptou nem um pouco ao Não, cenário mas, que veja, começou assim. que Com recebeu. todo respeito a todo mundo que, obviamente, faz o Santa. Anuncia Claudinei e o auxiliar já vira César Lucena. Assim, É. o Santa também, assim, abusou de futebol, assim. Fabinho foi demais também, tá? Veja, eu repito, jogou 90 minutos. Assim, Fabinho foi demais. jogou 90 minutos em Campinas. É. Veja só, Fabinho foi mal no retrô. O que eu falo é o seguinte: você apostar no Everaldo. Vamos lá, você fazer. Você apostou Everaldo e Regis. De repente um dá certo. Mas Você ser traz, todo você mundo traz um Everaldo. nesse perfil. Você traz um Everaldo, ok. Pô, o que é Everaldo? É um cara que, pô, já jogou no alto nível, mas tá mal, não vem rendendo. Vamos trazer aqui um nível mais baixo, um jogo por semana. Só que você não pode fazer tudo assim. Por que Regis? Por que Regis? Vamos trazer só Regis, mas aí você vai trazendo Regis, Everaldo. Aí você estica ainda mais a corda para um Fabinho que estava diante dos nossos olhos. Você trazer quem está longe dos nossos olhos, você ainda se engana mais facilmente. Mas Fabinho fez o que no retrô, pô? Fez o que no retrô? E um clube que já teve exemplos recentes aí de Thiago Galhardo e Felipe Alves, né, Fred? É. Não é o Santa Cruz tem que aprender com seus erros, não é possível. Até quando vai seguir nessa? O mercado da Série quando? C é outro. Tá? O mercado da Série C são de jogadores que precisam estar motivados para um crescimento na carreira. Você tem que encontrar jogadores, e aí você vai, obviamente, enxertando com referenciais, mas são referenciais mais seguros. Por exemplo, eu acho que o Santa Cruz tinha no começo do ano um meio de campo que tinham referenciais mais seguros. Tá? E aquele time se perdeu, até com o jogador saindo. O William Júnior é tão incapacitado assim para esse time do Santa Cruz. É tão sem condição Paga de o jogar. preço, ele paga, assim, eu não vou querer pintar aqui como o William Júnior era a solução do Santa, mas Claro assim, que não, mas eu só quero dizer se ele é um custo-benefício, eu não tenho a incapacitado. menor dúvida que ele é muito melhor custo-benefício do que Regis. Mas Isso. assim, muito por muito. Patrick Alan Paga- voltou a jogar agora, mas não era o cara que era pro Santa se desenvolver no entorno dele? Por que cortar os fios do que estava dando certo? Né? Eu acho que esse rompimento talvez tenha sido muito drástico. E aí é um erro de Claudinei. É aquilo que a gente tem comentado quando a gente está falando do esporte e quem defende Márcio Goiano, quem não defende. Seja como for, Márcio Goiano ele entendeu a situação e não foi nada autoral. E eu acho que em alguns clubes você não pode ser autoral, não. Você não pode desenvolver uma convicção e implantá-la a partir de um cenário que não está pronto para isso. Eu acho que você tem que fazer no simples, o encaixe certo, básico. Né? Onde é que eu tenho muita necessidade aqui de mudança? Nas pontas. Pô, vamos jogar aqui como a gente vinha jogando, né? Com o Patrick Alan, vamos tentar colocar pontas de melhor qualidade. Ó, Regis aqui aos 30 do segundo tempo. Vamos ver 15 minutos de Regis aqui, vamos ver 20. E não mexendo em tudo com carro em movimento e com problemas que aí eles vão se expandindo. O que o Santa fez foi expandir os problemas. Hoje é um time que tem problemas em todos os setores.
tá? Em todos os setores. E se o campeonato é só para permanência, se você se arruma um pouquinho, você consegue. Você, cair 2 times, pô. Você já tem o Itabaiana, é quase que cair um time. É quase que cair um time. Porque o Itabaiana, como o Arthur falou, não ganhou de ninguém. Outros E o vão ter. Itabaiana, e o Itabaiana, até uma brincadeira, que o Itabaiana ele tem o mesmo problema que o Santa Cruz, né? Na tabela. Que ele não enfrenta o Santa Cruz, mas É verdade. ele tem essa desvantagem aí. Ainda tem isso. Vamos falar desse futuro imediato, tá, Arthur? Trazendo os nomes que circularam, as informações mais recentes que a gente tem. Esse é o vídeo gravado, ele está sendo gravado no início da noite da segunda-feira, tá? Dia E tem 4 de informação maio. quente, viu, Fred? Eu tenho observado. E acho que a gente vai atualizar aqui. Mas deixa eu trazer um primeiro cenário, Arthur, que é o seguinte. A gente tá vendo aqui na tela 4 nomes, tá? Esses nomes, na verdade, 3 desses nomes surgiram dentro do Beberibe, né? Com Gera, que criou uma primeira lista já filtrando. Assim, tem a lista que começa a surgir dos torcedores, que vai nos mesmos nomes de sempre. Que aí vem Milton Mendes, que aí vem Marcelo Martelotti, né? Você é o refúgio natural a quem já lhe prestou serviços e que está disponível no mercado. Filtrando. Ou vem nomes muito fora da realidade, como que eu aí- vi torcedores falando de Daniel Paulista, para você É. ter uma ideia de como veio coisa assim maluca, Isso. né? Vamos tratar a informação de Gera do Beberibe como o primeiro filtro para algo mais concreto. Mas esse filtro trazia um nome que também não era uma possibilidade concreta, que é o de Rafael Lacerda. Arthur até tinha me procurado ontem ainda, no domingo, perguntando quanto o Rafael Lacerda ganhava. Eu não tinha informação. Nessa segunda-feira eu fui apurar, porque o Sport teve contatos com o Rafael Lacerda recentemente, então eu estava com alguns eixos ali. E quando eu fui apurar, eu até mandei para o Arthur o print da resposta. A resposta foi: ele não vai, né? Foi muito seca, assim, ele não vai. Não há margem para ele ir, não importa, ele não vai. Ele é um treinador que está se firmando e que quer se firmar na Série B. Por exemplo, a gente acabou de noticiar a demissão de Alan Al no Londrina, ele pode acabar assumindo o Londrina, por exemplo. Ele vai ficar esperando uma possibilidade na Série B, até porque a Série B está começando, você ainda tem margem para pegar e fazer um trabalho. Um cara que estava sendo, queira ou não queira, cogitado no Sport, que é um B+, né, nesse momento da temporada, é um B+. Então, veja, ele está se sentindo, pô, eu fui cogitado, ligaram para mim, conversaram comigo do Sport. Na cabeça dele, ele pode ser sondado por qualquer time ali do meio, né, se tiver uma mudança de treinador. Então, nossa tela já descarta Ele Rafael Lacerda. rejeitou, Fred, só para trazer a informação, o Guarani. O Guarani, quando teve uma demissão de Matheus Costa e foram atrás de um novo técnico, procurou Rafael Lacerda e ele rejeitou a proposta do Guarani. O Guarani fechou com ele Zinani. Então, até um Guarani que a sensação é que está numa situação financeira, de elenco, muito melhor do que o Santa, ele rejeitou, então dificilmente acabaria topando o Santa. E aí, na nossa tela, que tinha foto de Rafael, tá? A nossa tela estava pronta mais cedo com a foto de Rafael. Eu substituí pela de Alan Al, porque foi a peça nova no tabuleiro. Alan Al era treinador do Londrina, no meio da tarde foi demitido e surge como uma possibilidade de mercado, mas não há nenhuma informação, nenhum rumor, foi só uma substituição, né, para trazer um elemento novo. Os outros nomes que estão na tela, tá, são os de Márcio Fernandes, que achei um nome muito abaixo, tá? Acho assim, assustador até que o Santa trabalhe com esse nome. E os outros dois que considero mais linhas mais reais, digamos assim, o de Lisca, natural, porque o Santa chegou a cogitar Lisca, ele foi pro Botafogo e entrou e saiu do Botafogo com a sua assinatura. Melhora imediata, ânimo, vibração, torcida na mão, ídolo, caos, saída de pessoas ligadas a ele, derrotas, demissão. Ele viveu em 2 meses, sei lá, 1 mês e meio, todo o processo que às vezes ele leva em 4, 5 meses. Parece que nem o tempo parado muda a Lisca e parece que, ao contrário do que era antes, o roteiro que sempre se repete agora é cada vez mais rápido, cada vez mais curto. E a gente tem Gerson Testoni, que
foi um treinador que o Santa Cruz já tinha procurado quando ele estava no Atlético do Piauí no começo do ano. Eu imagino que... Testoni tem uma, assim, tá no Maranhão, só até Isso. Igor Moura, até pouco antes de começar essa gravação, ele até Era isso que eu ia dizer. Eu imagino que a informação quente que Arthur se referia é essa de Igor Moura, Cássio. ele até pouco antes de começar a gravação dizia que nesse momento estava próximo de um acerto. Ele comanda o Maranhão, inclusive tinha um jogo contra o Floresta. Aí eu fiquei, me chamou, eu disse, não, pô, Maranhão jogou na Ilha do Retiro um dia desse, era Marcinho, eu fui ver, era Marcinho Guerreiro. Demitiu naquela noite. Então, Testoni tá 2 semanas no Maranhão. 3 jogos, Cássio. 3 jogos no Maranhão. Tá? E isso era aí que eu vou devolver para Arthur. Justamente você fez a ponte perfeita. Ele tem 3 jogos no Maranhão, 2 pela Série C, né? Ele estreia perdendo para o Amazonas, E líder o fora outro de deve ser pro casa. Ceará, então, né? Ganhou pro Volta Redonda, bateu Volta Redonda e usou o time Eu não reserva. faço a menor ideia de por que Testoni seria um nome. Assim, O Santa vem mirando Testoni há algum tempo. Mas a minha pergunta é, Arthur, por que Testoni? Se cogita que ele viria agora, se for um treinador que tinha uma linha de terminar trabalho no Atlético do Piauí, agora o cara acabou de assumir o Maranhão, vai fazer sua 4ª partida enquanto a gente tá gravando aqui. Não parece um pouco estranho ele já fazer essa troca tão rápido, né? Chegou no Maranhão e já trocaria pelo Santa Cruz. Claro que camisa muito maior, né? História incomparável, outro mercado, ele muda de patamar, muda, né? Mas tem todo o outro lado, né? Não tem um centavo hoje para margem de manobra para trabalhar. Situação financeira crítica, não pode contratar jogador, tudo muito difícil também, né, Arthur? Fred, hoje mais cedo, quando eu estava falando num grupo, né, um torcedor inclusive sugeriu o nome de Gerson Testoni e a minha resposta foi exatamente trazendo esse ponto que você levantou. Disse, veja, Gerson Testoni rejeitou o Santa, sei lá quanto tempo faz que o Santa trouxe Claudinei, 2 meses atrás, 1 mês e meio atrás, por que é que ele iria mudar agora, sabe? E aí a pessoa disse, não, eu acredito que ele ali, na verdade, foi mais o Santa, que acabou não fechando com ele e tudo mais. Eu realmente tenho essa dúvida. Talvez o que tenha acontecido, Fred, é que naquele momento o Gerson Testoni estava no Atlético de Piauí e ele estava na reta final do estadual. E o Santa Cruz, de fato, naquela busca no mercado, acabou tanto que o Santa terminou o Pernambucano com o Fábio Cortez, né? O Santa, de fato, só veio contratar um novo técnico após o fim do Pernambucano e Claudinei só estreou na Copa do Brasil. Então, talvez o que tenha acontecido ali seja algo de ele não ter percebido uma grande, sabe, decisão do Santa de ia contratar agora, o Santa não mostrou muito que estava decidido que era o nome dele, ele não queria abrir mão ali de realmente jogar as finais pelo Atlético de Piauí. O Santa também aceitou, sabe, porque aceitou do ponto de vista de Claudinei esperar um pouco mais, talvez tenha esperado um pouco lá de Testoni, e ele pensou, vou ficar aqui, vou terminar, o Santa vai me esperar se for o caso, e eu vou depois. Talvez tenha sido isso. E agora o Santa talvez tenha sido mais enfático, se você quiser vir, é agora, eu não posso esperar, faça esse jogo aí no Maranhão, amanhã já pega um voo aqui para Recife e vamos começar o trabalho, e ele tenha feito a mudança, porque realmente não há comparação, tá? Em termos de carreira para Gerson Testoni, o Santa Cruz é uma oportunidade muito melhor do que o Maranhão, muito melhor do que o Atlético Piauí, do Piauí, e a gente fala isso porque da mesma forma que era agora, também era antes, por isso que acaba sendo um comparativo justo, porque tudo que a gente falar agora a favor de que valia a pena ele trocar o Maranhão para o Santa Cruz, também fazia sentido em relação ao Atlético Piauiense e o Santa. Eu acho que realmente ali, para ele topar vir agora, que para mim foi uma surpresa, já que ele teve esse comportamento no passado, é porque de fato parece que tinha algo do Santa ali, que o Santa mesmo não deu esse posicionamento firme, e até para posicionar quem é Gerson Testoni, tá? A audiência talvez que esteja vendo o programa, Por da onde que surgiu Gerson esse nome? Testoni, que é a pergunta que Cássio fez, né? Exato. Gerson Testoni, ele é o técnico que subiu o Brusque em 2020, aquele Brusque que jogou o quadrangular contra o Santa Cruz na Série C, que acabou conseguindo acesso. Gerson Testoni era o técnico, então é um técnico que já tem um acesso da Série C para a Série B. Chegou a jogar aquela Série B pelo Brusque, mas eu acho que saiu durante a competição e, de fato, ele depois não conseguiu se firmar nesse patamar da carreira. Ele chegou a ter outros trabalhos, eu acho que no Ipiranga de Erechim, posso estar falando besteira, mas ele chegou a ter alguns trabalhos na Série C sem muito sucesso, foi tendo realmente uma queda na carreira. E ano passado,
Gerson Testoni reaparece na história do Santa Cruz sendo técnico do Altos. O Altos que o Santa Cruz enfrentou na Série D, que foi um adversário bem duro, diga-se de passagem, que o Santa Cruz teve ali nos mata-matas, era comandado por Gerson Testoni. E eu acho que a soma desses dois fatores foi o que fez Gerson Testoni ser um cara avaliado pelo Santa Cruz no mercado. Foi um técnico que montou uma equipe que jogou de forma interessante ali contra o Santa, tem esse acesso ali 6 anos atrás ali pelo Brusque, é o cara que conhece a Série C. No próprio Atlético Piauiense ele fez um trabalho interessante, e no Maranhão tem um começo, vou dizer assim, razoável, né, pelo menos. Conseguiu a primeira vitória com o Maranhão jogando dentro de casa. No dos 3 jogos ali, o que você mais consegue avaliar, né? Realmente a estreia fora de casa, um jogo difícil contra o Amazonas, e outro jogo contra o Ceará, enfim. Não vale muita gente analisar aqui, colocou o time reserva, o Maranhão já tinha abdicado completamente da Copa do Nordeste. Então, conseguiu até dar uma resposta rápida. Para mim, esse movimento do Santa em relação a Gerson Testoni, Fred, é até um demonstrativo da briga do Santa Cruz no campeonato, porque esse torcedor, inclusive, que indicou o Gerson Testoni, ele até falou, traz Gerson Testoni e ainda complica a vida de um adversário do Santa nessa disputa. Porque pega o Maranhão, que acabou de encontrar um novo técnico, e mexe mais uma vez no que é que o Maranhão vai fazer lá. Então, para mim, é até um demonstrativo de que o Santa talvez tenha entendido de que, primeiramente a gente tem que garantir a nossa permanência aqui e depois ver o que é que vai dar. Será, velho? Será, assim, eu acho isso estratégico demais, com todo respeito, eu acho isso estratégico demais pro que o Santa Cruz vem sendo nesse ano, velho. Pode ser, de fato. Mas eu não acho, mesmo que não seja por esse aspecto, Cássio, mas eu acho que o Santa Cruz, olhe do ponto de vista de nome e do ponto de vista de últimos clubes, o Santa Cruz estaria migrando de um Claudinei Oliveira, que com todas as nossas reticências e todas as questões que a gente tem, é um técnico que passou a carreira toda oscilando entre Série B e Série A e veio ter o primeiro trabalho na Série C no ano passado, no ano retrasado com Londrina, brigando por G8, para um Gerson Testoni que, por mais que tenha tido esse acesso em 2020 com o Brusque, mas é um cara que estava no Maranhão, que claramente o Maranhão só quer escapar do rebaixamento. Então, realmente, ele pode vir fazer um trabalho milhões de vezes melhor do que Claudinei Oliveira, não é esse o ponto. Mas em termos de patamar de mercado, Gerson Testoni é um técnico de um patamar mais baixo do que Claudinei Oliveira. Pode ser uma avaliação errada do mercado, pode ser, mas hoje é uma realidade. Então, eu acho que é uma escolha do Santa Cruz por Gerson Testoni, mesmo que não seja por uma questão de você tirar o técnico do rival, mas é um cara muito mais próximo de um técnico para brigar para não cair na Série C do que um técnico que vai lhe passar a segurança de brigar lá em cima, sabe? Para mim é um demonstrativo de o Santa Cruz entendendo mais, melhor dizendo, a sua limitação e o seu campeonato, sabe? Me passa essa sensação. Então, não estou dizendo aqui que eu sou contrário, eu acho que Gerson Testoni, em termos de futebol, pelo pouco que eu já vi nas suas equipes, é um cara que, como eu falei, aquele Brusque ali que conseguiu acesso, o próprio Altos ano passado tem um futebol interessante. Aquele Altos do ano passado, vale lembrar que é o Altos que jogou Copa do Nordeste ali, né, contra... Na verdade, eu acho que quando estava na Copa do Nordeste, eu nem sei se era Gerson Testoni já, o técnico do Altos. Não sei se ele chega só para a Série D, enfim. Mas é um time do Altos que jogava de forma interessante no ano passado. Mas me preocupa ser um cara sem tanto estofo, sem tantas costas largas, para pegar um vestiário cheio de jogador experiente, cheio de jogador rodado e um vestiário complicado. Isso é o que me preocupa em Gerson Testoni. Se ele vai ter estofo suficiente para segurar essa pressão. Além de tudo, a pressão de um clube com camisa, que a torcida não vai ter muita paciência. Se ele chega e perde 2 rodadas, já vai querer pedir a cabeça dele. Enfim, tudo isso que ele não vem enfrentando nas últimas equipes, né, Fred? Arthur, a gente já tá vendo aqui na tela, tá? O currículo de Testoni pós-Brusque. Ele tem ali, na verdade, outros trabalhos. Ele era auxiliar técnico, fez os primeiros trabalhos ali no Brusque. E a gente tem o currículo dele depois desse acesso que você lembrou aqui e que colocou ele no mercado. Você tem o ano de 2020 no Brusque, que é o ano do acesso que a gente falou. Começa 21 no Brusque, faz mais 41 jogos e termina o ano no Brasil de Pelotas, tá? Começa 2022 no Brasil de Pelotas, depois vai para o Joinville, vem para o Altos, Camboriú, Ipiranga de Erechim, e aí é uma sequência de trabalhos muito curtos, ou seja, chega e é demitido muito rápido, tanto Joinville como a primeira passagem pelo Altos, Camboriú, o Ipiranga de Erechim, ele vira o ano ali com 11 jogos, né? Acaba sendo demitido
só na segunda temporada. E Cianorte ele faz um outro trabalho mais longo, volta pro Altos, aquele time que a gente acompanhou de perto, né? E agora a gente tem essa temporada do Atlético Piauiense e do Maranhão. Não é um treinador que cresceu na carreira, certo? Podemos dizer isso, porque se ele consegue o acesso pelo Brusque e hoje se divide, sai do Atlético Piauiense e vai pro Maranhão, não dá para dizer que nesses 6 anos ele vem numa curva de crescimento na carreira. Ele, na verdade, com algum esforço, a gente diz que ele está linear. Porque, queira ou não, ele quando sai, você vai para o Brasil de Pelotas. Mas, nos últimos 6 anos, o maior time que ele dirigiu foi o Ipiranga de Erechim. Eu acho muito pouco. Eu acho que, assim, parece saber aqueles treinadores que você cria uma modinha ali de rede social, de um nome que circula, e de repente ele se materializa e na falta de opções acaba sendo ele o treinador, tá? Tamanho do problema que se descreveu nesse programa sobre o Santa Cruz me parece sólido demais, pesado demais para Testoni ser aquele desarmador de bomba, né? Que a gente vê nos filmes, aquele cara que vai ali, se aproxima. Me parece um problema maior do que tudo que ele já teve pela frente na carreira. Ele vem aqui para um cenário absolutamente novo. Talvez funcione, né? Vindo do zero, aceitando situações, talvez. Mas a gente também não tem conhecimento a fundo do quão comprometido está internamente o elenco, para além das saídas, dessa ruptura do Santa dos 3, 4 primeiros meses para o Santa de agora. Talvez com essa ruptura já posta, ele tenha aí um cenário de não se envolver tanto, porque talvez Claudinei tenha se envolvido mais do que deveria, tenha sido mais autoral do que deveria, Arthur. Mas nessa carreira aí, você não encontra razões, né, para Testoni. Exatamente, assim, não é dizendo aqui que a contratação está errada, porque de fato o mercado ele não ajuda, né? É difícil a gente encontrar um nome aqui que a gente vá convergir e dizer que é o melhor nome para o cenário do Santa. Eu acho que qualquer nome a gente vai ter um senão, vai ter uma preocupação, vai ter um risco. No caso de Testoni, para mim é isso, é a testagem. Tá vindo para uma pressão pela primeira vez. Vai ser o primeiro trabalho que ele pega num nível de pressão que ele vai pegar esse Santa Cruz, num nível de cobrança, num nível de vestiário com jogadores pesados, né, que eu tenho certeza que ele não teve em outros clubes aí, um vestiário com jogadores pesados como o do Santa, e aqui o pesados que eu digo é caras experientes, rodados assim, sabe, que tem bagagem, esses caras que a gente falou que Everaldo, Regis, sabe, um Fabinho, enfim, uma série de jogadores aí que, assim, não estou falando especificamente deles, mas que muitas vezes chega um cara como esse, será que vão respeitar? Será que vão levar tão a sério assim? Será que ele vai conseguir conduzir se tiver algum problema, impor sua forma de jogar? Enfim, a gente tem essa preocupação. E principalmente a questão da pressão, que aí para mim é o mais claro e óbvio, porque não é aquele nome que chega com estofo. Por mais que para mim chegue com a aprovação da torcida, a sensação que eu tenho é essa, mas ele não tem... é essa também, mas é aquilo que eu falei, me parece 2 dedinhos de bolha de rede social. Sim, com certeza. No povão ninguém nem sabe que é Gerson Testoni. Se você falar no meio da rua, ninguém vai nem saber mas até, a reação de Cássio. Eu até tenho, sabe, Cássio e Arthur, hoje a gente tem corrigido um pouco aqui no programa quando a gente fala esse negócio de bolha. Porque bolha parece que ela é o menor. E hoje, a chamada bolha da rede social ela é muito mais relevante do que o povão. Então assim, solta Testoni no centro da cidade, ninguém sabe quem é. Não importa. Para um presidente de clube, importa mais a rede social. Isso é. Para um presidente de clube, importa mais a rede social do que os gritos no estádio. Só que nesse caso, é um treinador de rede social, quase. Porque, convenhamos, aí a gente tem que... Quem assistiu aqui 5 partidas de time treinados por Testoni? Quem assistiu 5 jogos para dizer, não, tem uma consistência ali? Ninguém assistiu, pô. Talvez tenha visto o do Brusque em 2020, que estava na competição com o Santa. Pronto. 6 anos atrás. O Altos ano passado, na série...
Não viu, era até não difícil viu, ver jogo na Série D. A transmissão viu, às vezes não isso. tinha. A Metrópolis demorou para chegar para transmitir todos os jogos, ainda teve essa. Enfim, é um enorme desconhecido que alguém, em algum momento, deu uma pá de cal ali, jogou uma tinta, colocou um laço e transformou num treinador em ascensão. Mas não tem lastro nenhum. Não tem Isso é uma lastro nenhum. realidade. Se ele chega No começo e do ano, a gente começa mal, estava falando, por exemplo, no Roger. Que se fosse demitido do esporte naquele traçando- momento, Traçando um o paralelo cara aí. subiu 2 vezes. Aí Roger é um treinador exceção, subiu 2 vezes na Série C. Mas nos últimos 2 anos. Nos últimos 2 anos. Nesse caso, já é um acesso a mais de 5 anos. Sim. Veja, tá 2 semanas no Maranhão. Assim, obviamente, se fechar, torcer pra dar certo, mas eu não consigo ter 10 centavos de empolgação. Assim, eu acho assim. Não tenho muito o que falar, não. Assim, veja, assim, é uma escolha muito abaixo. Veja, muito abaixo dentro de um perfil de um time que precisa de um controle de vestiário, que precisa de algum... Veja, Claudinei poderia ser esse nome, não foi. Você tá, na verdade, no fim das contas, Arthur falou logo no começo do programa, a gente tá falando disso tudo, da parte técnica, da parte tática, de treinador, mas se não botar, se não ajeitar, tiver uma solução, pelo menos parcial, do problema financeiro do Santa mesmo, pode ser um pool, pode ser todos aqueles treinadores juntos ali, comandando Santa Cruz, que não vai adiantar muito, não. Arthur, eu acho que sobre Testoni já está tudo posto, ao que tudo indica, caminha para ser o treinador de Santa Cruz. Repito, esse é um vídeo que está sendo gravado antes do Maranhão entrar em campo na noite de segunda-feira e, obviamente, só depois do jogo do Maranhão a gente vai ter uma consolidação maior do cenário, tá? Mas já tratamos Testoni aqui como opção número 1, como eventual treinador. Então, deixa eu fazer uma pergunta. mande. Lembra o caso de Argel, quando deixou o CSA para ir para o Ceará, naquela Série A? Porque, assim, verdade seja dita, hoje para o Santa Cruz seria interessantíssimo o Maranhão perder esse jogo para o Floresta. Ele assumiu o Santa Cruz tendo vencido o jogo hoje pelo Maranhão, com o Maranhão na frente do Santa. Veja, e Argel teve naquele... Eu me lembro que o CSA jogou uma partida que... Ele perde o jogo, né? E teve toda essa discussão, como é que o cara larga o trabalho na última rodada para ir para um concorrente, assim, e tal. Perde o jogo no concorrente e ainda fala assim, missão dada é missão cumprida. Foi demais. Ele perde o jogo. Enfim, né? Arthur, para não dizer que não falamos das flores, depois de tudo que aconteceu no Botafogo, seria absolutamente impossível, seria uma insanidade Lisca assumir esse Santa Cruz. Porque tem um detalhe aí. O ambiente é o pior possível. O cenário é caótico. Mas é um cara que fazer o time jogar, ele faz. O Santa não tá precisando um pouco de uma certa certeza de alguém que chegue e faça o time jogar, não. Porque é raríssimo a gente pensar um time que Lisca chegou e não melhorou esse time. Tudo que vem depois, todo mundo sabe aqui. O que eu tô querendo colocar é que eu acho que o Santa... Não, eu sinceramente, eu pagaria para ver. O Santa precisa tanto melhorar o seu desempenho que se um treinador melhorar as próximas 3 semanas, eu já acho que o Santa ganhou alguma coisa. Eu pagaria para ver. Porque o Santa também tá pagando para ver com o Testoni. Também pagaria para ver se fosse Márcio Fernandes. E possivelmente pagaria para ver todo e qualquer nome viável pro Santa nesse momento. Você acha que é realmente fora da realidade, é loucura, é irresponsabilidade trazer Lisca para esse ambiente do Santa Cruz hoje? Fred, quando o Santa teve a demissão de Marcelo Cabo, Lisca era um dos nomes cotados, e eu me lembro que não sei se eu falei aqui no programa também, eu só falei no Twitter, que eu entendia a aposta do Santa Cruz naquele momento por Lisca, caso ela acontecesse. Não era a minha escolha, porque eu sou um cara, assim, medroso, conservador, naquele sentido da palavra, do cara que não gosta de tomar muito risco, sabe? Que o cara que é mais moderado ali e tudo mais.
E Lisca é sempre um risco. É óbvio que se a gente for analisar aqui todos os nomes possíveis que o Santa Cruz pode trazer dentro da sua faixa de mercado, Lisca é, sem dúvidas, o que teve o maior momento na carreira, o que mais entende de futebol, o que pode oferecer um maior teto para o Santa Cruz, isso tudo é verdade. Mas, ao mesmo tempo, ele é o que também pode destruir completamente o que restar do vestiário do Santa Cruz, do ambiente, e colocar numa crise sem fim. Esse é o risco de você contratar Lisca. E naquele momento eu falei, veja, eu entendo se o Santa Cruz seguir por essa aposta, porque é o último momento na temporada que eu entendo fazer essa aposta. Porque se o Santa Cruz tivesse trazido o Lisca ao invés de Claudinei, poderia agora, a mudança está sendo feita. Não deu certo, o cara, sabe, não funcionou, tudo mais, igual o Botafogo fez. O Botafogo teve a mudança lá de técnico que veio o Lisca, não foi muito diferente do momento que o Santa Cruz trouxe o Claudinei. Tanto é que quando o Santa Cruz foi demitir o Marcelo Cabo, o Lisca era uma opção no mercado e foi especulado, né? Então depois o Botafogo foi lá, trouxe Lisca e já está saindo agora. Então o Botafogo, vamos dizer assim, colheu o que tinha para colher ali com o Lisca, foi campeão estadual, depois a coisa degringolou e saiu. Mas para trazer agora, eu acho que é um risco muito alto. Porque por mais que a gente esteja falando, muitas vezes a gente se perde quando fala assim, foram só 5 rodadas. Veja, 5 rodadas, isso é basicamente, na próxima rodada o Santa vai estar fazendo já 1/3 do campeonato. Quando pegar o Inter de Limeira. 5 rodadas é a mesma coisa que na Série B você ter jogado 10 rodadas já. Porque é a metade da competição. Então, assim, não é tão pouco assim. E o Santa Cruz vai trazer um técnico agora que não dá para contar que você vai ter um quarto técnico na temporada. Eu não estou dizendo que é impossível, porque quem chegar, se for muito mal, pode ser que tenha que mudar de toda forma. Mas você tem que contar que o cara que vai vir não pode ter plano B. Tem que ser o plano A e tem que dar certo. E Lisca, para esse tipo de configuração, é muito preocupante. Sem contar na situação de vestiário do Santa, que é o que eu falei. Todas as vezes que eu citei ali, ó, tem que cuidar desse perfil, foi pensando no nome de Lisca. Se esse programa tivesse sido gravado 2 horas antes da gente ter essa informação de Igor Moura, eu ia falar tudo isso e dizendo que achava que ia ser Lisca, porque a minha sensação é de que realmente o Santa Cruz ia de Lisca por uma questão de ter sido procurado da última vez, de ser uma medida que eu acho que seria popular entre a torcida. Lisca teria uma aprovação, talvez não daquela bolha do Twitter que assim, talvez analisa de forma mais crítica o futebol, mas no geral o torcedor ia ver, pô, Lisca, pô, o cara tava treinando Série A um dia desse, tal, é um cara que conhece, foi campeão aqui no Botafogo, não sei o quê. Eu acho que ia ter uma comoção por ser um cara de mais nome, ia trazer uma popularidade. E assim, Bruno Rodrigues, sendo muito direto, é um cara que se preocupa muito com isso de popularidade. Ele é um presidente que tem um perfil no Instagram que é presidente Bruno Rodrigues e que faz a publicação, collab. Exatamente, a publicação da demissão de Claudinei Oliveira tem collab com ele. Então ele se preocupa muito com essa visão que vai ter, independente dele considerar se é o melhor ou não, a visão popular do que é que está sendo feito é muito importante para ele. Então, para mim, Lisca era um nome que acabaria vindo. Eu achava que Lisca só não viria se ele mesmo não quisesse. Se ele mesmo não chegasse num denominador comum de salário, sabe, Cássio? Arthur, já que você falou de Bruno, eu acho que na demissão de Marcelo Cabo é aquela notinha que aparece a palavra presidente 4 vezes. 3 vezes ou 4 vezes. 3 ou 4 né? vezes num parágrafo, né? Exatamente. E aí, falando de Lisca, Fred, eu vi muito torcedor falando dele, nesse mesmo perfil que seria um Milton Mendes, que é aquele cara que vem, dá um jeito rapidamente, a gente sabe que não vai funcionar para o ano que vem, por exemplo, mas para salvar esse ano vai. Só que veja, Lisca não vem sendo isso também mais na carreira dele. Ele no Botafogo, beleza, conseguiu. Mas Lisca teve recentemente no Avaí, na Série B, muito mal. Não sei se era Série B ou era Série A, eu acho que era Série A o Avaí, muito mal. O Vila Nova, que ele pega numa reta final de Série B, com o Vila Nova, assim, querendo isso, muito mal. Depois chega Igor Magalhães e é aquele Vila Nova que quase sobe, né? Perde a última rodada, fazendo uma reviravolta ali da terra arrasada que Lisca deixou. No América, ele tem um começo até razoável, mas também, assim, não é que, sabe, entregou muita coisa. Então, Vila Nova, Lisca passou 4 jogos. No Avaí, 7. É o Lisca agora do Novo Testamento, vamos dizer, esse Lisca recente, nem esse efeito imediato ele vem conseguindo entregar tanto, sabe? Conseguiu no Botafogo, mas convenhamos também, o Botafogo no Campeonato Paraibano, onde o Botafogo é disparadamente o melhor elenco, o maior investimento. Mas não ganhava, acho que não. 7. Tinha um jejum. Sim, tinha um jejum. Teve um trabalho dentro de campo que funcionou em determinado momento, mas assim, não me passa a segurança que Lisca ia chegar agora e ia conseguir resolver o Santa Cruz de imediato, porque se eu tivesse essa segurança, eu assinava como você falou, Fred, porque eu acho que ele chegaria
conseguiria ali, sei lá, 12 pontos, que é o que o Santa Cruz precisa, e depois o que viesse é lucro. Já conseguiu ali o mínimo, beleza. Mas eu não consigo ter essa segurança nesse Lisca, sobretudo, como eu disse, nesse cenário de vestiário do Santa Cruz complicado como tá. Eu acho que a chance seria maior dele chegar, não conseguir talvez Então, resultado, se- eu conseguir algo muito pequeno e degringolar de vez a situação. Se a palavra final fosse sua, se Alex Brasil ligasse pra você e dissesse, Arthur, velho, eu tô com 2 caras aqui na agulha. Ou Testone ou Lisca. Você detesta em Testone. Se fosse só essas duas opções, eu acho que eu iria de Testone. Cássio Zirpoli, Eu acho que Lisca é um risco Testone muito alto. ou Lisca? Cara, tu tem uma mania de botar, assim, 2 opções, assim, que não tem... Eu trabalho com a realidade. Cara, não, você me colocou até. Tinha mais Não, nome mas agora, nesse momento delicado aqui do vídeo, Não. Vocês querem Testone? Testone. Ou liga para Claudinei de volta. Mas Veja, é muito sério. Assim, a gente fica, obviamente, trata algumas coisas, tenta tratar algumas coisas com leveza e tal, mas é uma largada muito ruim. As opções, assim, veja, no caso de Testone, é que já falou aqui, não é. O conhecimento de trabalho é até limitado, reconheço. limitadíssimo. Né? Mas nesse momento, assim, o Santa Cruz está indo atrás do treinador do Maranhão, que está 2 semanas no Maranhão. Assim, é meio. Veja, por treinador, vou falar mesmo, tomara que não faça isso. Mesmo, Leandro Senna do Central. Se você subiu o América como um campeão da Série D, já que já tá pegando o exemplo de Testão, que foi em 2020, da América foi em 2022, foi bem no ano passado, tá bem esse ano, e já treinou o time de um porte Sim. não tô falando até sério, tá? Sim, eu também. Não, eu tô dizendo assim, não é pra... Não é que Leandro Senna é treinador do Central, deixa a própria Patativa lá fazer. O que eu tô querendo dizer é o seguinte, o mercado não é tão restrito, não. Eu só tô querendo dar esse exemplo, porque quando você traz, ó, Testone ou Lisca, eu digo, porra, assim, o mercado tem 96 clubes na 4ª divisão. Assim, tem 96 clubes na 4ª divisão. Não é possível que não tenha um que seja um treinador com um potencial melhor, que só tá afim de jogar na Série C, que sendo isso uma carta, para essa escolha que você possivelmente tá fazendo agora. Testone, quando foi especulado antes, Fred, eu até defendi que o Santa Cruz podia apostar nele, mais ou menos numa pegada dessa de Lisca, mas numa sensação de que Testone é um cara barato. O que você falava de Roger. E se o Santa Cruz desse errado e precisasse trocar, não seriam Mas já grandes trocou problemas. já trocou duas. Santa Cruz. Veja. Agora não é da mais esse troca de Santa momento. Cruz também tem. O Santa não tem dinheiro pra estar trocando treinador, não, pô. Exatamente. Agora eu vou dizer para vocês, a gente colocou a foto ali, não falou muito. Demitindo e não tiver nem aí pro que tem que fazer quando demite. Fala, Arthur. Eu acho assim, treinador, fiquei com o jogador na cabeça. Treinador que eu teria assim mais segurança de fato, seriam os caras que são de um patamar mais alto que o Santa Cruz não consegue chegar. Tipo, se um Rafael Lacerda fosse possível, aí sim, não teria discussão. É Rafael Lacerda o melhor nome. Se falou também de Humberto Lousa, por exemplo. Mesmo com todas as reticências, Humberto Lousa seria um nome bem mais seguro. Sem dúvida. Entre os possíveis, assim, não achando que é um grande nome, mas me daria um pouco mais de segurança. Um Alan Al, que Atos não me escute, me daria um pouco mais de segurança do que esses nomes. Mesmo com todo o trabalho ruim que foi no Náutico. Mas é um cara que assim, já passou por equipes de maior pressão. Sim. É um cara que já fez um trabalho de recuperação no próprio Vila Nova, salvo engano, numa Série B. Fez um ano bom no Londrina. Desandou agora. Desandou. Mas conduziu Londrina à final do Campeonato Paranaense, tá? Jogando bom futebol. Né? Mas veio a Série B, muda o foco, desconcentra um pouco, mesmo processo que a gente viu com o Novo Horizontino. Acontece às vezes de você. O elenco do Londrina também é muito limitado. É horrível. O banco é basicamente o banco é só basicamente refúgio da base de time maior. Basicamente não pode substituir. Todo jogo que substitui, o time acaba. E ninguém pode jogar dessa forma. Enfim, tá? Trouxemos aqui um painel de possibilidades para o Santa Cruz, já muito concentrado nessa maior chance de Gerson Testoni, nas possibilidades que circulavam no momento de gravação desse vídeo e desse cenário cada vez mais inseguro, que seria o mais lógico, mais palpável, de melhor entrega
de qualidade de desenvolvimento do time, para mim, seria Lisca. Mas é aquela história, né? No dos outros é refresco. Lisca, você analisa assim, diz, não, ele vem e resolve, mas você contratar uma crise, contratar um problema, contratar uma dor de cabeça também, não é fácil quando você tá dentro, né? De fora é fácil falar, não, traz, vai que... Com o embalo, porque seria uma loucura. Lisca ganha 2 joguinhos, a torcida abraça. Lisca no Santa Cruz era um negócio para ele ficar um gigante. Mas o final da história, por que seria diferente de todos os outros da carreira de Lisca? Né? É tudo muito difícil. Mas eu iria nele. Eu ainda faria essa aposta. Tá? Eu não entregaria o Santa Cruz nesse momento delicado nas mãos de um treinador tão verde quanto Gerson Testoni. Tá? Eu iria muito consciente de que minha situação já é ruim o suficiente e que o Lisca, por mais que seja um elemento implosivo, ele também pode dar uma Fred, eu uma acho que a resposta diferença de... da avaliação minha e sua é que eu acho que você minimiza o risco do Santa Cruz de fato cair. Sim. Como eu acho um risco latente, eu não consigo tomar esse risco de trazer Lisca. Se fossem 4 caindo, eu consideraria maior o risco do Santa. Porque a gente tá falando aqui de 3 vitórias, Arthur. Basicamente. Quantos pontos você citou? 14 foi? 18. Eu falei 18, porque eu quero ter uma 18. margenzinha de segurança. Também ficar na última rodada tendo que pegar o Anápolis em Vê o que aconteceu em com o CSA Goiás no e ter que passado. vencer para isso é pesado. Eu tava pensando se você já tem 4, mais 9 pontos, Tem umas 12. 4 vitórias, pelo menos umas 4 acho que vitórias. mas tem empata também, né? Pelo amor de Deus. Tô falando assim, vitórias e mais uns 3 vitórias e 3 empates, pô. Enfim. Vamos ver passo a passo o que vem pela frente do Santa Cruz. Eu acho que o que ficou muito claro aqui é que, caso Testoni tenha sido confirmado ou não, quando você viu esse vídeo, é que não tinha saída boa na mesa, né? Não tinha alternativa segura. E, como o Arthur falou lá no começo, eu fecho o vídeo repetindo um trecho do que ele disse. Tirar Claudinei era só um primeiro passo, que se fez necessário para que essa crise... Não é nem que a crise vai continuar, mas para que a sensação de que você está imóvel diante da crise, ela passe. Né? Então, sem Claudinei, o Santa ele abre uma nova perspectiva, que não tem certeza alguma. É só uma nova perspectiva, é só uma nova expectativa, é só um novo caminho que pode dar certo, tá? Mas que as chances por tudo que paira ao redor do clube, por fundamentalmente tudo que acontece dentro do clube, a chance de dar errado continua sendo muito maior. O que talvez a gente vai medir é o quão errado pode dar. Um errado que sustente o clube na 14ª, 15ª posição, talvez seja suficiente para apagar mais um ano da história. Um ano que começa com um mundo de expectativas positivas. Em maio, já tem torcedor que assinaria aqui um contrato para acabar o ano do jeito que tá. E passar mais uma borracha e começar de novo ano que vem. Né? A gente tá no dia 4 de maio e a gente já tem, dentro da torcida de Santa Cruz, uma corrente consideravelmente grande de torcedores que assinariam aqui o contrato só para ter certeza que o time permaneceria na Série C e poderia, quem sabe, com o sonho de um novo grupo, de uma nova SAF, de aportes que nunca chegam, virar essa página em 2027, já que parece que 2026 essa página está cada vez mais difícil de ser virada. A Série C permite, tá? Por isso que eu iria para algo um pouco mais arriscado. Eu não tentaria uma condução pro mais do mesmo, não. Enfim, como eu falei, também tenho plena consciência de que meu discurso é fácil quando tá de fora e é fácil quando a gente tá... Mas a gente tá sempre de fora. A gente tá sempre de fora. Mas Eu é mais também fácil. tô de fora, eu só tô torcendo. Mas é muito mais fácil, né? É muito mais fácil. Repito, eu, presidente, eu não queria ter Lisca do meu lado segunda-feira, terça-feira, quarta-feira, gerando problema, tendo que demitir assessor, tendo que demitir massagista, né?
de fora é fácil dizer, traz essa peça aqui e aí aplaudir quando o time vence 2 jogos, joga bem, faz a festa, traz torcida, porque tem isso tudo. Lisca leva público, Lisca leva uma avalanche positiva enquanto vem a avalanche negativa sendo corroída por dentro. Sempre foi assim. Enfim, fiquem atualizados, tá? A gente vai estar sempre acompanhando aqui. Imagino que se confirmar Testoni, o vídeo já está posto. A gente já tratou aqui, né, o que se poderia tratar sobre Testoni. Se o Santa for por outro caminho, a gente vai analisando os próximos passos. Só na segunda-feira o Santa joga. Arthur vai para Limeira. Iremos. Inclusive. Major Levi Sobrinho. É isso aí. Conhecer mais um estádio. Acho que vai ser o 52º estádio que eu vou conhecer. Nossa, é muita coisa. Mas tem que fazer esse vídeo, viu, Cássio? É um vídeo que tá guardado há muito tempo. Um vídeo até para membros. Os estádios que a gente conhece, fazer essas listas aí. É muito legal. É bom mesmo. E lá no caso do Inter de Limeira, aproveita lá para reparar se a Inter tá fazendo qualquer celebração. Tá completando 40 anos do título paulista de 86 da Inter de Limeira. Foi o primeiro clube do interior de São Paulo a ganhar o estadual. O Guarani ganha o brasileiro de 78, né? Mas sem ganhar o estadual. O primeiro time campeão paulista do interior foi a Inter de Limeira há 40 anos. Detalhe, a final não foi nesse estádio. As finais foram no Morumbi. Não jogou no estádio deles, não. E a Série B de 86 também. 86 foi um ano bom para a 86 tá faltando ainda oficializar, né? Eu sei que tem Não, mas a Inter de Limeira tem já um título da Série B de 88. Fora esse, né? De 88, na final contra o Náutico. Jogo único. E aí sim foi nesse estádio que você pretende conhecer. 2-1, se eu não me engano. Os dois subiram, campeão e vice. E aí tá. Esse seria um outro título que seria dividido, né? Com Inter de Limeira, Criciúma, Central e 3, mas a CBF até agora não respondeu ainda o requerimento. É isso. Agradecer a cada uma de vocês que atravessou esse vídeo, tá, com a gente. Eu me chamo Fred Figueroa, gravei aqui ao lado de Cássio Zirpoli. Diretamente de São Paulo, Arthur Silva também integrou aqui esse conteúdo. A direção aqui no estúdio de João Trigueiro. A edição sempre dos nossos programas de Gabriel Costa e Márcio Souza. Nós somos um pedaço do 45 Minutos. Produzimos vídeos aqui diariamente, lives, acompanhamos o futebol do Nordeste, o futebol do Brasil, fora do eixo, sempre muito de perto. Se você gostou desse conteúdo, a gente pediria que você deixasse o seu like aqui. Se você ainda não está inscrito no canal, vai lá em cima, vê se você realmente está inscrito. Se não tiver inscrito, se inscreve, ativa as notificações. E tem uma possibilidade também de se tornar membro aqui do 45 Minutos. Você se torna membro e vai ter acesso a vídeos exclusivos, como a gente até sugeriu aqui, esses estádios que a gente conhece. Tem já 2 vídeos que a gente colocou. Nossa ideia é ter uma entrega mais regular nesse tipo de conteúdo, se você quiser ajudar diretamente o nosso projeto. E vocês viram ao longo do programa que a gente, em alguns momentos, passou por uma tela em que trazia o QR Code, trazia um anúncio aqui da Carrilho, nova patrocinadora do 45 Minutos. E a gente destaca aqui o feirão sem igual, tá? A Carrilho está oferecendo vantagens para quem quer comprar o seu primeiro imóvel, para quem está pensando em realizar o sonho da casa própria, ou até mesmo novos investidores que acreditam que podem comprar apartamentos e, a partir daí, ter uma renda mensal. O mercado imobiliário sempre foi um mercado valorizado, sempre foi uma segurança, sempre foi uma certeza de investimento no nosso país e continuará sendo, tá? A Carrilho é uma empresa que tem mais de 50 anos de história, de tradição aqui em Pernambuco. Então, acessem esse QR Code, entrem no site da Carrilho, tá? Para conhecer esse feirão. Teve um programa ontem que a gente mostrou vários apartamentos que estão sendo lançados, né? São mais de 2.000 apartamentos, não prédios, sim, obviamente, claro, né? Mais de 2.000 unidades que estão sendo construídas, que estão sendo lançadas. A gente apresentou 8 projetos ontem em um dos vídeos e vamos estar sempre apresentando, mas aqui a gente reforça para que você conheça. Vai nesse QR Code, lembrando que todos os imóveis do Feirão Sem Igual estão também acessíveis para quem integrar o programa Minha Casa Minha Vida. Ou seja, é a forma mais fácil de você dar esse passo, sair do aluguel, ter o seu primeiro imóvel, ou para que você que já tem um imóvel, como eu falei, dá para investir, dá para no seu orçamento tirar um pedaço ali. Procura Carrilho. Quem sabe você não está aí em 4, 5 anos com um patrimônio que vai gerar uma receita sempre crescente para você e muito mais segurança
né, para o seu futuro. Enfim, a gente agradece muito a Carrilho pela confiança de acreditar no 45 minutos, de acreditar na comunicação independente. Finalizamos o vídeo aqui, nos encontramos sempre no nosso feed. Até a próxima. Tchau, tchau. Valeu.